irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos concede a boa oportunidade de estarmos aqui para comentarmos a próxima lição de jovens que estaremos estudando domingo na Escola Dominical das Assembleias de Deus em todo o país, onde estaremos estudando o tema Os Discípulos de Jesus e a questão ambiental. Quero desde já pontuar para os meus irmãos, colegas, professores que acompanham os nossos vídeos no YouTube, que será um desafio no próximo domingo trabalharmos um tema que não há respaldo para ele no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele objetiva apresentar-nos a pessoa bendita de Jesus Cristo e a sua obra salvífica efetuada na cruz do Calvário. Qualquer tema que se colocar no Novo Testamento ao lado de Jesus ganhará o lugar da periferia, o lugar de segundo plano. Na verdade, a Bíblia como um todo, embora ela tenha ali no Antigo Testamento, sobretudo na lei mosaica, um respaldo para a criação de leis ambientais, na verdade existem leis ambientais dentro dos 613 preceitos da lei mosaica, né? Deus ele regulamenta o uso da terra e a relação do homem com a natureza desde o Éden, desde o Gênesis, mas também a partir, de modo mais enfático, da lei de Moisés. E os profetas no Antigo Testamento, não raras vezes, vão denunciar o maltrato que os homens têm dado à natureza e ao ambiente em que vivem, consumindo desregradamente e de modo ambicioso e cobiçoso os recursos naturais que Deus colocou ao seu dispor. Então, sim, no Antigo Testamento, nós ainda teremos alguma base, alguma coluna para discutir a questão ambiental. Todavia, como esse trimestre a nossa proposta geral é estudar Jesus e o seu tempo, conhecendo o contexto da sociedade judaica nos tempos de Jesus, eu preciso dizer aos meus colegas professores que, honestamente falando, é quase que uma missão impossível nós destrincharmos o tema Os Discípulos de Jesus e a questão ambiental dentro do contexto da sociedade judaica nos tempos de Jesus. Poderíamos até fazer isso recorrendo a muitas literaturas não bíblicas, mas tomando o Novo Testamento como a parte da Bíblia Sagrada que aborda a vida de Jesus, sobretudo os evangelhos, nós não encontraremos ali muito respaldo não, nós não encontraremos muito apoio ali não para discutir uma consciência ecológica, né? Hoje se fala muito em uma espiritualidade ecológica ou em hermenêutica ecológica, que é aquele estudo, aquela interpretação da Bíblia Sagrada, dos textos que dizem respeito ao trato do meio ambiente. Existem até, inclusive, artigos científicos produzidos a nível de universidade, não é? Por mestres e doutores em teologia, sociologia, enfim, que abordam essa questão. Eu tive o cuidado, inclusive, de ler pelo menos 2 artigos escritos por doutores em teologia, artigos universitários, discorrendo a questão do meio ambiente, da consciência ecológica a partir do Antigo Testamento, que lá é possível você encontrar ainda alguma base, mas no Novo Testamento não. A proposta do Novo Testamento é falar sobre Cristo, sobre a salvação, doutrinas como soteriologia, cristologia, pneumatologia, amartiologia, são temas destaque no Novo Testamento, e ainda a própria escatologia, né, que diz respeito ao estudo, à doutrina das últimas coisas. Mas a questão da ética ambiental, ela realmente fica muito em segundo plano. Nós vamos encontrar ali algumas pouquíssimas referências na Bíblia Sagrada que dizem respeito, por exemplo, sobre fenômenos da natureza que haverão de acontecer nos finais dos tempos, sinais no sol, na lua, nas estrelas, o bramido das ondas que suscitará medo em todas as nações, e coisas essas nós já estamos vendo em todo o mundo. Mas não é nada que tenha sido escrito com o sentido de produzir ou despertar uma consciência ecológica, não. Sinceramente não é. Nós temos ali, por exemplo, na escatologia, a questão da transformação profunda que a Terra virá de experimentar por ocasião do reino milenar de Cristo aqui, né? Coisa que é abordada no livro de Isaías, capítulo 65, e que também é abordada no livro do Apocalipse. Todavia,
também essas passagens não têm o intuito de despertar uma consciência ecológica, senão tão somente de descrever eventos escatológicos. Isaías diz que o leão pastará com o cordeiro, a criança brincará junto à toca da áspide, não é? Haverá um novo céu e uma nova terra, que é preciso deixar claro que aquele novo céu e nova terra de Isaías 65 não é o novo céu e nova terra de João, de Apocalipse 21 e 22, não é? Porque lá em Isaías nós ouvimos falar ainda de transgressão, pecado e de gente morrendo, mas no novo céu e na nova terra só haverá vida eterna, não haverá morte e nem pecado também. João diz que essa primeira ordem já passou, lá não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem morte, porque essas coisas são passadas e o Senhor faz novas todas as coisas. Então o novo céu e a nova terra de Isaías 65 só pode se referir ao reino milenar, onde Cristo virá, o filho de Davi, o Messias prometido, que já veio a esta terra uma vez, mas os judeus não o reconheceram como tal, virá outra vez para pisar nesta terra e governar politicamente. Por esta ocasião, dos 1000 anos do governo de Cristo, a terra experimentará uma profunda transformação, não só social, mas também natural. Na natureza, nós também veremos uma profunda transformação com a presença real de Cristo aqui. Alguns acham isso espetacular demais para se acreditar. Mas eu pergunto, por que é difícil acreditar que Cristo virá outra vez para pisar essa terra, se como corpo glorificado ele já pisou depois de sua ressurreição por pelo menos 40 dias, inclusive comeu peixe na beira da praia? Né? Por quê? Porque achar difícil e impossível que Cristo venha outra vez em corpo glorificado para reinar aqui neste torrão velho antes de fazê-lo passar pelo fogo, como Pedro já escreveu em seu livro. Sim, nós cremos e nesta ocasião haverá transformação na natureza, a transformação na fauna, na flora, a transformação em todo o governo político e em toda a organização social. Agora, reitero, são textos do Novo Testamento que não podem ser pensados do seu contexto para atender a uma função que nós queremos dar a eles, que é a função da consciência, do despertamento de uma consciência ecológica, de relação com a natureza, que não é nenhum desses textos, na verdade. Por exemplo, Jesus vai falar que o Pai, ele alimenta as aves dos céus e veste os lírios do campo com uma beleza tal qual nem mesmo Salomão se vestiu em toda a sua pujante glória. Mas esse texto de Jesus quer dizer o quê? Que nós devemos cuidar das aves do céu? Não. Esse texto foi escrito para dizer que nós devemos cuidar dos lírios do campo, portanto, das plantas, da flora? Não. Jesus apenas está descrevendo os cuidados do Pai para com a natureza, com a sua criação. E Jesus usa esse argumento para dizer, ora, se o Pai cuida da natureza, que é inferior a vocês, porque o homem é superior à natureza, haja vista no de Deus haver feito o homem para dominar sobre a natureza. Então Jesus ele argumenta para produzir fé no coração dos discípulos, dizendo, olha, não andem ansiosos com as coisas da vida, o comer, o beber e o vestir, porque se o Pai cuida da natureza, muito mais cuidará de vós que sois filhos dele. Pronto, esse é o único objetivo ali, é produzir fé no cuidado, confiança nos cuidados diários de Deus para conosco. Mas Jesus não está ali em modo algum querendo propor aos discípulos uma consciência de cuidado com os passarinhos, de cuidado com as plantas, com as árvores, de modo algum. Então a gente precisa ter cuidado para não cair nesse pragmatismo, para pensar textos do Novo Testamento que foram escritos com um objetivo, ferindo assim, portanto, a hermenêutica, dar a eles uma conotação, um significado totalmente estranho àquele dos seus autores originais ou daqueles que pronunciaram essas palavras, esses textos. Portanto, honestamente falando, e aí eu acho que outra vez eu preciso dizer isso, como educadores, nós precisamos ter o senso crítico para avaliar as coisas. Parece-me que esse texto aqui, ou esta lição, essa proposta de discutir a questão ambiental, que tem a sua pertinência, Não estou aqui criticando o discutir a questão ambiental, que tem a sua pertinência dentro do momento em que nós vivemos, né? Ainda mais um momento como este, em que no Brasil nós passamos por uma crise hídrica, uma crise no abastecimento de água. É muito, mas muito oportuno discutirmos a relação nossa, enquanto jovens crentes, com a natureza, com os recursos que Deus coloca aí ao nosso dispor para consumirmos dele agora de modo regrado, de modo ordeiro, não é? Como devemos agir em relação a todas essas questões que estão aí sendo discutidas e que têm implicações sobre nós, sobre a nossa família. Afinal de contas, aqui mesmo na nossa cidade de Campina Grande, estado da Paraíba, nós já estamos passando por um grande racionamento
racionamento de água. O sul do país, São Paulo, também já está experimentando há tempos esse racionamento de água. Então, qual é a nossa postura? Como o jovem cristão deve lidar com esse tema e com essa realidade? Portanto, a questão ambiental tem a sua pertinência. Agora, eu apenas acho que é um grande enxerto, né, tratarmos desse tema quando estamos trimestralmente tratando do contexto da sociedade judaica nos tempos de Jesus, né? E aí é meio forçado, é meio complicado encaixar um osso no seu osso. Eu acho que discutir os movimentos sociais, como provei aqui para vocês, tem a sua relevância dentro do Novo Testamento, porque existiam movimentos sociais. Discutir política também, porque a Bíblia, o Novo Testamento, aborda de modo muito mais propositivo a questão da consciência política que nós devemos ter, ou pelo menos de nossa relação com a política. Agora, já a questão ambiental, aí ela realmente não aparece. Ela não aparece. O Novo Testamento não aborda. Eu poderia dizer, com todo respeito à Bíblia Sagrada, evidentemente, mas o Novo Testamento ele é pobre em sentido de tratar a questão ambiental. Ele não trata, ele não tem interesse, não foi escrito com esse objetivo. Por isso eu digo que nós professores vamos ter que nos desdobrar. E vai ser o jeito nós recorrermos ao Antigo Testamento, não à sociedade judaica nos tempos de Jesus. Vamos ter que recorrer à sociedade judaica do Antigo Testamento, sobretudo dos tempos de Moisés, onde a lei ela vem regulamentar o uso da terra e a relação com a natureza. Nós vamos, por exemplo, lá para Gênesis 1, 28 e 29, e vamos ver Deus determinando ou colocando o homem em posição de superioridade na sua criação. Deus coloca o homem como o dominador da terra. Agora, deixe-me pontuar algumas coisas neste quesito. Primeiro, eu quero pontuar que o dono da terra nunca foi o homem nem será. Isso fica muito claro em Levíticos, quando Deus diz que ninguém terá a propriedade da terra perpetuamente, porque a terra é do Senhor. Minha é a terra e tudo que nele há, diz o Deus Todo-Poderoso, né? Então, o dono da terra sempre foi e sempre será o nosso Deus. Um grande pregador pentecostal andou por aí neste país afora, dizendo tempos atrás que Deus entregou a chave da terra ao homem e até mesmo Deus, para entrar na terra, ele tem que pedir autorização do homem. Tolice. Eu não sei como é que alguém tão famoso, pregando em congressos tão importantes deste país, chega ao absurdo de dizer que Deus entregou a chave da terra ao homem e até mesmo Deus, para intervir na terra, precisa da autorização do homem. Eu gostaria de saber a quem foi que Deus pediu autorização para mandar ao dilúvio lá na época de Noé. A quem foi que Deus pediu autorização? A quem foi que Deus pediu autorização para consumir Sodoma e Gomorra? A quem foi que Deus pediu autorização para mandar as pragas sobre o Egito? E a que companhia de águas Deus mandou um ofício solicitando autorização para partir o mar vermelho em dois e fazer uma multidão imensurável de hebreus cruzarem a pés enxutos? Eu gostaria de saber a quem é que Deus pediu autorização para sacudir a terra durante todos esses séculos com terremotos, tsunamis, com vulcões, né? A quem é que Deus anda pedindo autorização? Deus não precisa pedir autorização a ninguém, porque Isaías diz com quem o Senhor tomou conselho para fazer todas essas coisas. Quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Deus faz o que Ele quer, quando quer, do modo que Ele quer, e o homem não tem que opinar em absolutamente nada. Isto é o que se chama soberania de Deus, atributo este muito desprezado pelos nossos pregadores modernos. A terra sempre foi e sempre será de Deus. Agora, no Éden, Gênesis 1 e 28 e Gênesis 2,15 fica ainda mais claro, quando diz que Deus colocou o homem para cultivar a terra, para cuidar da terra. Então ali está claro qual é a função do homem na terra. É ser o mordomo dela, é ser o administrador dela. Não ser o dominador dela no sentido de fazer dela o que quiser, porque Deus não transferiu a posse da terra para o homem. Portanto, o homem não pode alterar a natureza, o homem não pode consumir desregradamente a natureza, não sob pretexto de padecer a própria morte. Veja, por exemplo, que enquanto o homem não pecou, havia um equilíbrio perfeito na natureza, porque Deus fez o mundo para ser um mundo equilibrado, um mundo de ordem, não de caos. Mas o pecado do homem, a cobiça do homem, todo o problema da natureza, todo esse problema da questão ambiental, poluição dos rios, né? Falta de saneamento básico em muitas ruas, em muitos bairros, né? A indústria despejando produtos químicos no mar, matando milhões e milhões de peixes, tudo isso, ainda hoje, como no Éden,
tem causa primária na cobiça dos homens pelo querer ter, pelo querer possuir, pelo querer ser, e se consome, se desmata a Mata Atlântica para se construir indústrias, empresas, né, para se ter mais madeira, para se vender, para se negociar, para se comercializar, e aí o mundo vai sofrendo, os pulmões do mundo vão padecendo com a falta de ar, de ventilação, e nós, como consequência desta devastação da natureza, vamos também nós sendo devastados, né? Nós vamos consumindo, construindo casas e casas, a especulação imobiliária está aí, mas ninguém se preocupa com o reuso da água, ninguém se preocupa em produzir tecnologia, porque o país ele não propicia tecnologia, né? O Brasil é o país do carnaval, é o país do futebol, é o país do forró. A gente está preocupado muito mais com dança, com pão e com circo, do que com produzir tecnologia, porque a tecnologia, né, a idade moderna deveria servir para facilitar a vida do homem e, ao mesmo tempo que facilitar, propiciar meios de consumir os recursos naturais de modo mais ameno, de modo a fazer a natureza sofrer menos. Mas, por incrível que pareça, a evolução tecnológica só trouxe ainda mais desgraça e dissabor para a natureza. E em nome da tecnologia, quando ela há, nós devastamos a natureza. E quando não utilizamos a tecnologia, nós só nos preocupamos, né, com a cultura, com dança, com esporte, aí nós esquecemos de produzir tecnologia avançada, de modo a produzir, né, tecnologia sustentável, que é algo já debatido aí nos círculos acadêmicos pelo Brasil e pelo mundo afora. O pecado do homem, a cobiça do homem trouxe a desordem e desequilíbrio na natureza. Veja qual foi a maldição que Deus impetrou sobre a terra por ocasião do pecado de Adão. Deus disse: maldita é a terra por tua causa. E a morte entra no mundo, o desequilíbrio entra no mundo em razão do pecado do homem. Não é isso que Tiago diz no Novo Testamento? De onde vêm as guerras e contendas, desavenças que há entre vós? Matais, invejais, cobiçais e nada podeis obter. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar em vossos próprios prazeres e deleites. É a questão do humanismo, é a questão do antropocentrismo, do hedonismo. É o homem que pensa que ele é o centro do universo e que tudo em sua volta está aí para satisfazê-lo, para satisfazer o seu ego, para satisfazer a sua vontade, né? Então o homem consome tudo de modo desregrado, até o homem perceber que ele não é o centro do universo e que ele está morrendo, porque ele consumiu tudo, pensando que tudo estava ali apenas para atender os seus caprichos. Mas a natureza, ela também existe para glorificar a Deus. Deus fez a terra e colocou o homem para dominar, mas não para destruir, não para matar, não para consumir toda a terra até que nada mais sobre. Infelizmente. Aliás, esse é um cuidado que nós devemos pontuar na próxima lição, né? Nós devemos ter cuidado com o humanismo, devemos ter cuidado com o panteísmo, que é a filosofia que prega que tudo é Deus, a natureza é Deus, o mundo é Deus, o cosmos é Deus, o universo é Deus. Nós sabemos que não é assim. Deus está acima de sua criação, não se confundindo com ela. Deus é transcendente, Deus é superior, Deus ele é o arquiteto, não é a obra, ele é o criador, não é a criação. Deus não é uma planta, Deus não é uma árvore, Deus não é o sol, Deus não é a lua, Deus não é um sapo, um cachorro, uma barata. Deus não é você, Deus não sou eu. Eu sou homem, você é homem, nós somos criaturas de um Deus todo-poderoso, grandioso, que transcende a todas essas coisas. Existem filosofias orientais que têm raízes no panteísmo, que pregam um zelo e um cuidado religioso com os animais. Não se pode matar um rato, não se pode matar uma vaca, não se pode arrancar uma árvore, ainda que ela esteja caindo e possível ali de cair sobre uma casa, sobre pessoas, não arranca, não corta, porque é Deus, né? Porque é o ser supremo manifesto ali naquela árvore. E nós sabemos que a luz da Bíblia não é assim. Deus disse: os meus caminhos não são os vossos caminhos, né? Porque assim como a terra está abaixo do céu, ou o céu mais elevado que a terra, os meus caminhos e os meus pensamentos são mais elevados que os vossos. Jesus disse que nós deveríamos orar ao Pai dizendo: Pai nosso que estás no céu. Então o Pai ele é transcendente, o Pai ele é superior, o Pai ele não se confunde com os filhos, muito menos com os animais, muito menos com a terra, muito menos com o universo. Devemos ter cuidado também outra vez com o consumismo. Já pontuamos o consumismo em outra lição, mas vale entrar também nessa lição sobre a questão ambiental, porque o problema do consumismo não é só o endividamento.
né? A consequência trágica do consumismo não é só o endividamento e o empobrecimento, né? O problema do consumismo é também a degradação do ambiente, é também o consumo exacerbado que aniquila a fauna e a flora ao nosso redor, com a qual nós deveríamos existir em perfeito equilíbrio. Então, o consumismo, quando você lê, por exemplo, reportagens, como eu li recentemente, que diz que para a fabricação de um simples smartphone se consome 13 mil litros de águas, então você começa agora a repensar esse consumismo, essa coisa do querer ter tudo, todas as novidades, muitas vezes bens supérfluos, bens não duráveis, que se consome tanto da natureza, e aí depois a gente fica perguntando o que está acontecendo com a água potável no mundo. Ora, o que está acontecendo? Nós estamos consumindo ela. Né? Nós estamos consumindo ela e muitas vezes, desregradamente, se utiliza muito a água potável neste país para a construção de edifícios, de casas, de lojas, de indústria. Né? Será que já não está na hora de despertarmos uma consciência de reuso da água, de dessalinização da água do mar, tecnologia essa já existente no mundo? Em Israel, por exemplo, em Israel, cidadãos israelenses já bebem água dessalinizada do mar. Ora, por que não trazemos essa tecnologia para o Brasil, que é um país banhado, né, em toda a sua costa litoral pelas águas, um país muito maior, um país continental, muito maior que Israel? Por que não trazemos essa tecnologia para o país? Né? Eu acho que você tem jovens universitários que estarão com você no próximo domingo, assistindo essa aula, participando dessa aula. Então é o momento, né? Quem sabe, assim como eu já li artigos produzidos por doutores que visam trabalhar a questão ambiental a partir da luz da Bíblia Sagrada. Então, os jovens da sua igreja, que estão aí na universidade fazendo curso de sociologia, filosofia, biologia, poderiam começar a produzir artigos nesse sentido, de uma consciência ambiental a partir da Bíblia Sagrada e de novas tecnologias sustentáveis também a partir da Bíblia Sagrada, do uso ordenado, do uso não religioso da terra, porque a terra está aí, né? Mas ela não é Deus para ser venerada, as aves não estão aí para ser veneradas, as árvores não estão aí para ser veneradas, mas como nós podemos usar tudo isso e usufruir de modo respeitoso, sem agredir tanto, sem ferir tanto, ferimento este que causamos hoje na terra, mas que provocará dores em nós um pouco mais à frente. Então, à luz do Antigo Testamento, ainda é possível discutir essas questões. Eu pontuo aqui que a vontade de Deus é abençoar toda a criação. Você vai lá para as bênçãos de Deuteronômio 28, e Deus diz que Ele quer abençoar aos que lhe obedecerem, abençoar o fruto, né, os filhos, mas abençoar também os animais, a terra, as plantas. Deus, ele quer abençoar toda a criação. Se Paulo diz que toda a natureza geme, como que dores de parto, aguardando a redenção, Deus, ele diz já em Deuteronômio que ele quer abençoar. Basta os homens obedecerem. Não foi isso que Deus disse em 2 Crônicas 7, 13 e 14? Quando ele fechar o céu, as nuvens para que não chovam, né? Quando ele trouxer pestes, mortes sobre a terra, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se arrepender dos seus maus caminhos, se voltar para o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é isso que Deus diz? Então Deus, ele quer sarar a terra. Deus, ele quer sarar a terra da seca. Deus, ele quer sarar a terra da violência urbana, social. Deus, ele quer sarar a terra de todas as tragédias que acontecem em nossa volta. Deus, ele quer sarar a terra. E isso vai acontecer durante o reino milenar de Cristo Jesus, quando Deus vier para reinar aqui, quando o próprio Cristo vier para reinar aqui. Agora, enquanto o homem viver distante de Deus, na prática da cobiça, na prática do pecado, perpetuando a maldade, perpetuando o hedonismo, o antropocentrismo, o humanismo e achando que ele é o centro do universo e tirando Deus da questão e negando Cristo, pisando na palavra de Deus, aí o homem terá que amargar sempre o esgotamento de sua saúde, de sua vida e de todos os recursos em sua volta, porque a terra ainda é de Deus e ele dá a quem ele quer. Jó disse, se ele retém as águas, a terra se seca. Se ele larga as águas, elas devastam a terra. Com Deus está a sabedoria e a força. Bem faria os homens se voltassem para o Senhor. Provariam esta terra ser curada. Provariam a cura, né? A cura da natureza que infelizmente geme com dores de parto. Bem, então chegamos ao assunto cristão e a responsabilidade ambiental e protegendo o ambiente, que são temas ou assuntos tratados aí
no segundo e terceiro tópico de nossa lição. O comentarista ele pontua aqui uma falsa justificativa que alguns cristãos apresentam para não se preocuparem com a questão ambiental. Eles dizem que em razão da volta iminente de Cristo, por que se preocupar com o meio ambiente? Ora, meus irmãos, é bem verdade que nós aguardamos ansiosamente, como diz o hino da harpa cristã, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. A nossa esperança é a vinda de Cristo Jesus para redimir-nos eternamente e levar-nos para junto dele. Todavia, esta expectativa, essa esperança do retorno iminente de Cristo não deve servir para neutralizar-nos das nossas responsabilidades aqui nesta terra. Não nos esqueçamos que mesmo após o pecado, Deus não retirou do homem a responsabilidade de cuidar da terra. Deus não disse, olha, eu outrora entreguei a você o comando, o governo da terra, eu disse para você cuidar e cultivar a terra, mas porque você pecou, você está destituído desta função. Não, Deus amaldiçoou a terra herdou a maldição do pecado do homem. Todavia, o homem continua sendo responsável pelo cuidado. Aliás, esta é a casa em que nós moramos. Aliás, a ecologia, né, de acordo com os estudiosos aí da linguística, a palavra ecologia tem a ver justamente com a ideia de o estudo, o discurso da moradia, da residência comum nesta terra, né? A palavra oikos ali no grego, que dá a raiz para eco, para a ecologia, tem a ideia de casa, de moradia. Então, se nós estamos falando de ecologia, de meio ambiente, estamos falando da casa, da grande casa em que nós, seres humanos, moramos, né? Porque os anjos não moram aqui, Deus não mora nessa terra. A Bíblia diz que Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a orar chamando o Pai de Pai Nosso que estás no céu, né? A casa de Deus é o céu, é onde a presença gloriosa de Deus habita, embora Ele sendo onipresente também habite dentro de nós. Porque Jesus disse, virei com o Pai e faremos nele morada. Todavia, esta terra é a nossa casa. É a nossa casa. Casa que Deus nos deu para nós procedermos à mordomia, à administração dela. E evidentemente que como a casa em que você mora, como a casa em que eu moro, como a casa em que os nossos alunos moram, nós queremos que o ambiente esteja organizado, bonito, bem tratado. Ninguém quer morar ao relento, ninguém quer morar numa casa suja, bagunçada, sem teto. Você lembra lá daquela canção que nós cantávamos quando eu era criança? Não era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E essa casa não é a casa que nós queremos. Nós queremos uma casa bem estruturada, bem organizada. Portanto, oikos, ecologia, a casa comum onde nós moramos, nós precisamos zelar por ela, cuidar por ela, antes que Cristo venha, e enquanto Ele não vem, não sabemos quando Ele virá, nós não podemos ficar olhando para as nuvens. Se lembra lá dos irmãos que estavam lá quando Jesus foi assunto aos céus? O que foi que os anjos disseram? Por que estáis olhando para o alto? Por quê? Por que nós ficamos olhando para o alto de modo estático, parado, inerte, apenas esperando a vinda de Cristo? Portanto, como bem pontua o autor da nossa lição, a expectativa do retorno de Jesus Cristo não deve neutralizar-nos, no sentido de ficarmos parados, apenas esperando que Ele venha. Temos que trabalhar. Jesus disse, eu trabalho, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Trabalho enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Aliás, Deus ele também pedirá contas da nossa mordomia dos bens. Deus pedirá contas da forma como nós administramos os recursos naturais que Ele colocou ao nosso dispor. Eu pontuo que a nossa agenda ecológica, ela deve ser pautada numa ética cristã que considere Deus Criador e Supremo, dono de todas as coisas. Isso aqui precisa ficar muito claro, certo? A terra não é minha, eu não faço o que eu quero, como bem entendo, porque esse chão é meu. Não. Deus existe, Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é o dono. Ele é o dono. A terra pertence ao Senhor, o mar e tudo que neles há. Ele não transferiu a posse. Deus ele não foi a cartório nenhum para reconhecer firma e transferir a posse da terra para mim e para você. A terra sempre será de Deus. Tanto é que quando chegar o dia de Ele fazer essa terra passar pelo fogo e destruí-la, Ele irá passar. E não precisará pedir autorização de ninguém para isso, porque Ele é Deus soberano. Agora,
Deus ele nos colocou aqui para governar, para administrar. Isso está lá, né? Gênesis 1, 28 e 29 e Gênesis 2, 15. O ser humano, o homem, ele é a cabeça, a coroa da criação de Deus, mas não é o dono, não tem a posse de tudo isso. Portanto, devemos considerar Deus o dono e respeitá-lo e tratar a natureza da forma como Deus orienta que nós tratemos, conforme rege o bom senso, conforme rege a consciência transformada pelo Evangelho de Cristo, embora o Evangelho, né, o Evangelho escrito tal qual está, não oriente-nos no sentido de fazer essa ou aquela coisa em relação à natureza. Eu já disse para você que não há respaldo nos Evangelhos para uma cultura ecológica, todavia existem referências ao longo de toda a Bíblia Sagrada, e considerando que Cristo é Senhor, que Cristo é Deus, que é coautor de todas as coisas à nossa volta, e que Ele tratou bem tudo em sua volta, e que nós devemos ser seus imitadores, né? E que Deus ele deseja uma convivência harmoniosa entre o homem, entre a terra, entre os animais, assim, portanto, devemos proceder. Aliás, a consciência cristã, dominada pelo fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, né? O fruto do Espírito, ele coordena as nossas ações. Um crente que tem paz, um crente que tem alegria, um crente que tem domínio próprio, um crente que tem a temperança, o equilíbrio em suas ações, ele não irá agir de modo cobiçoso, desregrado, de modo a destruir a natureza. Ele não vai sair por aí devastando tudo, consumindo tudo. Veja, por exemplo, a glutonaria, né? A glutonaria é pecado, está lá nos evangelhos, está lá no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Paulo fala, né, que os glutões ficarão de fora do reino de Deus. Portanto, veja que o consumismo exacerbado de alimentos, que de forma direta redunda na devastação da natureza, no esgotamento dos recursos naturais, a Bíblia pune, né? A Bíblia pune. Talvez não exatamente ou diretamente porque está consumindo ou porque está acabando com a natureza, mas porque está constituindo a comida como um Deus para si. É o consumismo desregrado, é atentar contra o próprio corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, é atentar contra a própria saúde. Então veja aqui que nós temos algumas referências no Novo Testamento que de modo indireto nós podemos aplicar a uma cultura ambiental decente, harmoniosa, e que implique em uma ecologia sustentável, né? Em uma economia sustentável, em uma ecologia sustentável, em uma teologia sustentável, em uma prática de vida sustentável que não agrida o meio ambiente. Eu pontuo aqui ainda, né? Em Deuteronômio nós temos referências para o cuidado com a terra, o cuidado com as plantas, né? Já falamos sobre o ano sabático, que era o ano em que Israel deveria economizar, poupar o uso da terra para que ela descansasse. Já lhe falei sobre referências em Deuteronômio para que não se cortasse, não se fizesse derrubada de árvores que produziam fruto, porque afinal de contas elas seriam para alimento das nações, alimento das pessoas, alimento do ser humano. Mas também quando vamos para o Antigo Testamento, nós encontramos referências sobre a boa relação do homem com os animais também, com os animais. Né? Você vai, por exemplo, aí eu quero fazer questão de ler, Provérbios capítulo 12, versículo 10. Olha uma referência curiosa, né? Nós lemos o livro de Provérbios e às vezes essas curiosidades nos passam desapercebidas. Mas veja o que diz Provérbios 12, 10. Diz que o justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Presta atenção, o justo cuida bem dos seus rebanhos. Tem uma versão que diz que o justo atenta para a vida dos seus animais. O justo olha, o justo cuida para a vida dos seus animais. Não só o fazendeiro cuidando da ovelha, cuidando do boi, cuidando da cabra, mas também aquele que tem animal doméstico dentro de casa, né? O justo, ele tem misericórdia, ele tem compaixão, ele trata bem o crente. Aliás, você, professor, tem uma boa oportunidade, né? O crente, ele não idolatra bicho, evidentemente, não venera animal e nem pode tratar animal como gente também. Isso é um equívoco, isso é um extremo, né?
Você não pode também tratar o cachorro, o gato, o papagaio que você cria em casa com as devidas autorizações legais do IBAMA, né, em sua cidade, em seu estado. Mas você não pode criar bicho dentro de casa como se cria gente, né? Infelizmente tem gente que é assim. Tem marido que trata muito melhor o cachorrinho dentro de casa do que a esposa. Ele chega dentro de casa do trabalho no final da tarde, dá boa noite pro cachorro, mas não dá um beijo na esposa. Tem muita mulher que trata muito melhor o gatinho que tem em casa do que o gatinho do marido, né? Do que o marido, do que o esposo dentro de casa, né? Alisa o gato para cá, alimenta o gato na hora certa, mas a roupa do marido ela não cuida, a alimentação do marido ela não cuida, a saúde do marido ela não cuida, fazer carinho no marido ela não faz, infelizmente. Essa aqui é a grande realidade, né? Aliás, quantos pais que tratam melhor o bicho de estimação do que os filhos? Quantos filhos que têm muito mais respeito pelo animal de estimação do que pelos pais? O animal de estimação ele não pode ser uma parede dentro de casa, ele não pode ser um muro de segregação dentro de casa, não pode ser objeto de divisão no casamento e no lar. Pelo contrário, se cria um animal dentro de casa, esse animal ele deve vir para acrescentar, para trazer um pouco mais de alegria, para trazer um pouco mais de ânimo, de entusiasmo. As crianças gostam de brincar com os animais, né? Então o animal doméstico, ele deve ser bem tratado, mas não mais bem tratado que o ser humano. O ser humano antes de tudo. O ser humano sempre antes de tudo. Agora, o justo, diz aqui o texto de Provérbios 12, diz que o justo cuida dos seus animais. O justo olha para a vida dos seus animais, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Em outras palavras, os afetos dos ímpios são sempre cruéis. Você se lembra lá de Balaão no Antigo Testamento? Olha que coisa interessante, né? Nós temos aqui a recomendação para o cuidado dos animais, mas nós temos um exemplo de alguém que maltratou o seu animal. Balaão, você se lembra daquele caso em que Balaão foi para amaldiçoar Israel e no caminho ele ia agredindo a jumentinha? Agredindo, batendo, porque a pobre da jumenta viu algo que ele, o profeta, não viu, que era o anjo do Senhor diante deles, né? E diz a Bíblia ali que Balaão bateu tanto na coitada da jumenta que Deus teve que abrir a boca dela para que ela falasse com voz humana. E o sujeito estava tão cego, mas tão cego, que além de não ver o anjo que estava dentro dele, ele também não percebeu que estava conversando com um animal, né? No final das contas, naquele episódio de Balaão e a sua jumenta, mais jumento na história foi Balaão. Mais asno, mais quadrúpede, mais quadrado na história ali foi Balaão, porque a jumenta viu o anjo e temeu chegar diante dele. Balaão não viu e agrediu a jumenta. E além do mais, conversou com a jumenta como se estivesse conversando com o ser humano e não fez nem caso disso. O texto lá de Números vai dizer que ele estava cegado, né? Ele estava cego nos seus olhos, ele estava sem discernimento, ele estava como que um louco fora de si. Você sabe que louco fala com todo mundo, né? Louco fala sozinho, louco fala com o animal no meio da rua, abraça poste e pensa que está abraçando a mulher mais bonita de sua vida. Assim foi Balaão, né? Algumas pessoas, e sei que os teólogos liberais aqui, evidentemente, né, riem da gente quando a gente fala sobre a jumenta que falou com voz humana. Mas eu creio que pelo método histórico gramatical da Bíblia Sagrada, nós podemos sim estar convencidos de que ali foi um milagre que não precisa ser explicado, só precisa ser aceitado pela fé. Até porque assim creram os primeiros servos do Senhor, os autores da Bíblia Sagrada, trataram aquele episódio como um episódio literal e não como um episódio figurado, como os teólogos liberais querem fazer parecer. Aliás, eles querem fazer parecer figurado, simbólico, né? Tudo, né? Tratam o Éden como mito, tratam o Mar Vermelho como uma história mítica, tratam a história da formação nacional de Israel como um verdadeiro mito nacional, mas não é. É história literal. A Bíblia não é um livro, não é um apanhado de mitos, de lendas. Você vai lá para Paulo, por exemplo, e Paulo deixa claro. Paulo diz, olha, se não me engano, para Tito, é para Timóteo, não vou lembrar agora quem, o destinatário, mas Paulo diz, rejeita as fábulas e lendas judaicas. Ora, como é que Paulo poderia dizer rejeita as fábulas e lendas judaicas e ainda assim olhar para os textos do Antigo Testamento como fábulas, lendas e mitos? Obviamente que não, né, meus irmãos? Obviamente que não. Os apóstolos trataram as escrituras, e veja que Paulo diz, né? Paulo diz que toda escritura é apta para instruir, para ensinar, para redarguir. E de que escritura Paulo estava falando? Do Antigo Testamento. Então, se Paulo está falando que o Antigo Testamento é apto, é inspirado por Deus e apto para ensinar o homem em toda justiça, e depois ele diz rejeita as fábulas,
Paulo, então, está deixando claro que o Antigo Testamento não é um apanhado de mitos, não é um apanhado de fábulas, não é um apanhado de invenções, de mentes brilhantes dentro do Israel antigo, de modo algum. O texto que foi escrito é um texto literal, e onde os autores quiseram trazer uma fábula, trazer uma história, trazer uma parábola, eles deixaram claro que ali, em situações específicas, tratava-se de uma narrativa alegórica, mas não o texto como um todo. O texto da história da formação de Israel é um texto literal, é fonte de verdade histórica. Infelizmente, os teólogos liberais não pensam assim, porque resolveram relativizar tudo, influenciados pelo iluminismo, pelo humanismo, que coloca o homem como centro de todas as coisas. E o que importa para o teólogo liberal não é exatamente o sentido original do autor, mas a experiência que eu tenho com o texto e o significado que ele ganha a partir da minha leitura. Não é assim. O texto tem um sentido e o sentido está impresso na palavra bendita de Deus. Então, retornando aqui, o justo, ele zela pela terra, está dito isso em Deuteronômio, e zela pelos animais, está dito isso em Provérbios. Agora, eu concluo dizendo que o que está escrito aqui em nosso terceiro tópico, protegendo o ambiente, eu gostaria aqui de concluir fazendo menção ao texto do pastor Silas Daniel, que ele é citado aqui em nossa lição. Inclusive, você que é professor, eu quero aqui, antes de ler esse texto do pastor Silas Daniel, só acrescentar aqui uma nota de informação, porque na nossa revista de mestre, nós temos aí o quadro Orientação Pedagógica. O aluno não tem isso, então não adianta pedir para o aluno procurar, porque na revista de aluno não tem. Mas você que é professor, na sua revista de mestre tem aí Orientação Pedagógica. E nesse quadro aqui, apresenta aqui um quadrozinho com a proteção do meio ambiente e duas colunas, a visão cristã e a visão secular humanista. O comentarista da lição, o ACPAD, pede para se preencher esse quadro, você tem aí a lição em mãos, então você pode visualizar comigo, para se preencher esse quadro, se utilize como referência o texto de autoria do pastor Silas Daniel, do Subsídio Bibliográfico 2. Agora, eu fiquei me perguntando onde é que está o Subsídio Bibliográfico 2, Porque o subsídio bibliográfico é sempre esses textos que vêm no final de nossa lição, Destacado aqui em cor, no nosso caso aqui, em uma cor verde claro, Mas aqui o único subsídio que tem no final da nossa lição é o subsídio que é do Charles Colson, do livro Respostas às Dúvidas de Seus Adolescentes e Agora Como Viveremos. Mas não tem aqui nenhum subsídio do pastor Silas Daniel. Sim, ele vai trazer aqui um enxerto do livro A Sedução das Novas Teologias no meio do comentário da lição, mas é uma citação bem pequena. Agora, subsídio bibliográfico mesmo, subsídio 2, eu acredito que deve ter sido uma falha aqui na impressão, não está em nossa lição. Então, você, professor, vai perceber, no quadro Orientação Pedagógica, se faz menção ao auxílio bibliográfico 2, ou subsídio bibliográfico 2, de autoria do pastor Silas Daniel. No entanto, não consta em nossa lição este subsídio. Agora, eu tenho aqui o livro, o livro que é citado em nossa lição, livro muito bom do pastor Silas Daniel, que é A Sedução das Novas Teologias. Eu gostaria de concluir terminando aqui a leitura para vocês, terminando com a leitura de um trecho deste livro, onde o pastor Silas, ele faz aqui, é um jovem pastor da nossa igreja, mas uma das mentes mais fecundas da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, onde ele faz uma leitura crítica de muitos destes grupos e de muitos desses políticos ou desses grandes empresários mundiais que participam deste movimento de promoção de uma consciência ecológica sustentável, muitas vezes com interesses escusos. São boas ações, mas movidas com más intenções. E aí eu gostaria de ler, e se você quiser, você toma nota de alguma coisa que eu vou ler aqui, vai estar gravado no vídeo, então é bom porque você pode dar pausa, você pode voltar e acompanhar a minha leitura. Pastor Silas Daniel, ele diz assim no livro A Sedução das Novas Teologias, na página 25. É necessário, porém, frisar
que apesar do tradicional discurso, entre aspas, carregado de tinta dos ecologistas, que promovem um verdadeiro terrorismo, porque muitas vezes há, né, uma ênfase exacerbada no consumo, né, quase que querendo proibir o consumo de qualquer coisa, de qualquer alimentação, né? Tem gente que é contra o consumo de carne, tem gente que é contra o consumo disso, daquilo, né? Em nome dessa consciência ecológica. Mas às vezes é preciso ter cuidado para não se fazer um terrorismo em cima disso também, né? Porque tudo está aí ao nosso dispor. A questão não é consumir ou não consumir, mas consumir com regra, consumir com equilíbrio, com moderação. Aí ele continua dizendo: devemos sem dúvida lutar pela preservação da natureza. Essa é inclusive uma inferência bíblica. E aí ele traz aqui um texto, né, de Apocalipse 11:18. Entretanto, em contraposição a esse senso sadio, o que se vê hoje é a maioria das pessoas que se enganjam em causas ecológicas se comportando de uma forma devotada, religiosa, como se estivessem aderindo a uma nova e revolucionária filosofia de vida, uma seita ecológica, né? Aí vale perguntar, por exemplo, o uso da expressão mãe natureza. Será que é adequado? O que é mãe natureza, né? Será que essa expressão mãe natureza, muito utilizada nesses discursos ecológicos, não está muito mais alinhada a uma filosofia, a uma ideologia darwinista, né? Da seleção natural, da geração espontânea? Será? Né? Porque muitas vezes a gente faz referência à mãe natureza, mas a natureza é mãe de quê? A natureza foi criada. A natureza tem um pai, não tem uma mãe, mas tem um pai, que é Deus, né? E a natureza ela não se cria sozinho. É Deus que cria as coisas, é Deus que vai coordenando as coisas. Mas Darwin disse que há a geração espontânea, as coisas vão se criando, né? Há a seleção natural, o mais forte é que deve sobreviver, né? Será que não é o darwinismo, não é a teoria da evolução que tem influenciado, na verdade, essa consciência ecológica dominante no meio secular? Então é por isso que é importante a gente fazer aqui a divisão que é sugerida na orientação pedagógica, né? É ver que na perspectiva cristã bíblica, Deus é o autor, Deus é o criador, nós somos os mordomos, devemos consumir com equilíbrio. Agora, na filosofia humanista, Deus está de fora. Tudo veio a acontecer por acaso. A natureza está se criando. Ela é a mãe. E tudo está aí para satisfazer os nossos deleites, os nossos prazeres. É preciso fazer a devida oposição, né? E diz aqui ainda mais, olha. Há uma verdadeira glamorização da ideia de ser verde. Não é à toa que veja-se a cada dia o surgimento de mais e mais partidos com a legenda da luta pelo ambiente, pela causa verde no país. Muitas propagandas pró-movimento ecológico exploram a lógica hedonista para atrair mais adeptos e incentivar os que já vestiram a camisa. E mais, cristãos adeptos deste movimento já estão vivendo uma verdadeira relação emocional religiosa com a natureza, bem ao estilo de algumas religiões orientais. Já deixou tudo, já deixou a família para ir morar em tocas, para ir morar em cabanas, para ir morar no meio da floresta, né? Não é pecado apreciarmos a natureza, não é pecado apreciarmos o meio ambiente, temos mais é que apreciar mesmo, porque é a criação de Deus, né? A terra, o céu, a natureza manifesta a glória de Deus, está escrito lá no livro dos Salmos. Não é à toa que um grande pregador norte-americano, o Jonathan Edwards, ele era um exímio apreciador da natureza. Orlando Boyer, em seu livro Heróis da Fé, publicado pela CPAD, né, Orlando Boyer diz que Jonathan Edwards era um grande apreciador da natureza. Jonathan Edwards costumava dizer que a natureza é o maior evangelista de Deus. Ele saía à noite, ia para as florestas, ficava sós com Deus orando, né, e contemplando ali as matas, contemplando os verdes, contemplando os animais, olhando para o céu, admirando a estrela, a lua, né, o brilhar da lua à noite. Era um exímio contemplador da natureza em sua volta. Então não é errado. Agora, não podemos constituir a natureza um Deus para nós. Se no tempo de Jesus os homens pecavam por constituir o dinheiro para si um Deus, hoje muitos pecam por constituir a terra, os animais, a natureza em volta como uma verdadeira divindade, e não pode ser assim.
Existem religiões orientais, o autor pontuou aqui, né? Existem religiões onde você não pode, por exemplo, o hinduísmo, as pessoas comem junto com ratos, comem junto com baratas, né? Tratam animais como divindades, a vaca é uma divindade, o boi, o cachorro é uma expressão da divindade, ali está uma parte da divindade que é o cosmos, que é o universo como um todo, né? O budismo também pende muito para essa questão de que quando o ser humano morre, ele se liga ao cosmos e torna-se tão divino quanto o universo. É preciso ter cuidado com isso, né? Essas religiões que têm influenciado o Ocidente e não raras vezes influenciado com seu misticismo e sincretismo também o comportamento cristão. E para terminar, Silas Daniel diz: por sua vez, a crescente participação de empresários, preste atenção, a crescente participação de empresários e artistas em causas nobres também tem como força motriz a ética hedonista, ou seja, a ética da ideologia de que eu devo saciar o meu prazer, as coisas existem para me fazer feliz, né? O mundo em minha volta está aí para me fazer feliz. Essa participação avultada não é fruto de um repetido e inexplicável boom de conscientização das pessoas em relação à necessidade de ajudar o próximo. Infelizmente, né? Infelizmente, muitas vezes se ajuda o próximo, mas não motivado a ajudar o próximo, motivado a interesses escusos. O autor diz aqui que há entre estes empresários e artistas envolvidos com causas ecológicas alguns que o fazem desinteressadamente, é fato. Mas, infelizmente, a maioria o faz devido à ditadura do politicamente correto. Isto é, por causa da necessidade de aparentar ser correto para o bem de sua própria imagem e não porque haja realmente algum interesse cândido em ajudar as outras pessoas. Essa é uma trágica realidade, né? Essa é uma triste realidade. Muitos artistas e grandes empresários em todo o mundo tomam parte nas causas ecológicas, não porque tenham sido conscientizados ou estejam certos de que este é o melhor caminho para um desenvolvimento sustentável, mas simplesmente porque, a contragosto, eles precisam aparecer corretos. Eles precisam aparecer politicamente corretos para a sociedade, a fim de ganharem mais investimentos públicos, a fim de serem aceitos diante da opinião pública, mas no fundo do fundo, eles são aversos a essas coisas. Eles não têm qualquer afinidade com essas coisas. Eles não têm qualquer interesse pela onça pintada, pela ararinha azul, pela tartaruga lá da África. Eles não têm nenhum interesse com isso, com o jabuti no Brasil. Eles não se preocupam com o jabuti. Eles estão preocupados em ganhar mais investimentos, e nós sabemos que existem muitos grupos recebendo dinheiro, né, em quantias escochantes, exorbitantes, para promoverem essas campanhas e viverem, na verdade, na contramão daquilo que eles pregam. Vivem uma verdadeira hipocrisia, né? Eles pregam o desenvolvimento sustentável, mas andam vestidos com pele de ursos em extinção. Eles pregam o desenvolvimento sustentável, mas possuem animais em cativeiro dentro de suas mansões, né? É a verdadeira hipocrisia de muitos artistas e empresários que não deve nos atingir, que não deve cair sobre nós também. Muito bem. Eu li esse texto, fiz questão de lê-lo, né? Porque como a lição fala de um subsídio do pastor Daniel e esse subsídio não está aí, eu trouxe esse subsídio para você, para ajudar você, professor, a ter uma compreensão melhor deste tema que está em voga em nossa sociedade. Professor, que Deus te abençoe, que no próximo domingo, né, você consiga alcançar com êxito o cumprimento desse desafio, que é abordar a questão ambiental dentro de um trimestre, dentro de um conjunto de lições que parece-me não propiciar muito o tema, mas que é necessário abordarmos ele, né? Porque é um tema que está aí sendo discutido em nossa sociedade, e os nossos jovens universitários, jovens que estão aí fazendo cursos de sociologia, filosofia, cursos de biologia, cursos a nível de pós-graduação em meio ambiente, né? Eles precisam, cursos na área do direito, né? Do direito ambiental, eles precisam então também serem instruídos à luz da palavra de Deus. Você pode orientar os jovens de sua igreja a fazer uma pesquisa posterior, né, de artigos acadêmicos produzidos por doutores,
que tratam a questão ambiental à luz da Bíblia Sagrada. Isso só irá enriquecê-los ainda mais. Aliás, eu quero terminar aqui a lição de hoje dizendo que ao final dessas 3 lições, a lição passada de número 10, a lição de número 11 e a lição de número 12, os nossos jovens terão um rico conhecimento a mais para o Enem desse ano, né? Porque são lições que falam de movimentos sociais, de questão ambiental e de questão política, com foco na eleição e no voto. Então, certamente, trabalhando bem essa lição, fazendo uma pesquisa extra-bíblica, nós teremos um subsídio ainda melhor para preparar os nossos alunos, não só para as demandas espirituais, mas também para as demandas escolares e acadêmicas. E os jovens que estão participando da escola dominical esse trimestre estão também se preparando na maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical, para o enfrentamento de questões não apenas espirituais, mas éticas e morais e sociais, aí onde eles vivem nos mais diversos ambientes por onde passam. Deus abençoe você, uma boa aula no próximo domingo e até a próxima aula, querendo Deus.